Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Dileto e amado ouvinte deste programa, com alegria iniciamos mais uma oração nesta quarta-feira abençoada, dia 9 de fevereiro. Nosso ano já está passando. Desejo que a sua quarta-feira seja na luz, sob o olhar intercessor de São José. Retomo uma orientação que dei nesses dias a respeito dos perigos dos malfeitores que estão na internet e nas redes sociais. Quando aparecer alguém nos grupos onde são postados nossa oração da manhã, pedindo alguma coisa, falando que está passando por necessidades, mandando depositar no Pix, por favor, não faça isso. São pessoas desonestas. Nós temos monitorado os nossos grupos e temos percebido que essas pessoas geralmente fazem um perfil ali naquela hora. São pessoas desonestas que entram nos grupos de WhatsApp, do Telegram, em outras mídias, para extorquir as pessoas, inventando que está doente, que tem alguém doente, que precisa de uma cirurgia, etc. Não se preocupe com isso. As pessoas que precisam, elas têm um endereço onde buscar ajuda. A paróquia, a sua comunidade. E as pessoas movimentam. O nosso povo é tão caridoso. Quantas coisas bonitas a gente vê nas nossas paróquias, nas nossas comunidades Brasil afora, que são gestos profundos de solidariedade com as pessoas que sofrem. Então, quem aparece pedindo dinheiro nos grupos, nas nossas mídias, não deem, porque são pessoas desonestas, que querem aproveitar da boa-fé das pessoas. Também ninguém precisa atender nenhum pedido de solicitação de doações da nossa parte. Nós nunca pedimos dinheiro nas nossas mídias, no nosso programa, nunca. A gente não faz isso, exatamente para evitar isso. Então, se aparece alguém pedindo em nome de Dona Adaíra, em nome da Diocese de Formosa, ligue para mim, ligue na Cúria, porque são pessoas desonestas se passando de pessoas da igreja para extorquir as pessoas de boa fé. Temos que ter muito cuidado. Não dê dinheiro para ninguém que fica pedindo nas redes sociais. E se alguém te passa uma mensagem pedindo para você depositar alguma quantia para ajudá-lo, ligue para a pessoa, ligue para o parente da pessoa. Porque eles clonam os celulares das pessoas e começam a pedir. Eu fico com a alma doendo quando eu vejo que as nossas pessoas da paróquia, da diocese, pessoas simples, que trabalhou tanto tempo para juntar os 5 mil reais numa poupança, 6 mil reais ou mais, e passa isso tudo para esses bandidos pensando que está passando dinheiro para um parente. Tenha cuidado, não caia nessas armadilhas, porque elas estão aí a todo momento nos nossos grupos, entrando nas nossas mídias. Então, minha gente, feitas estas observações, nós estamos a meditar durante este ano os pensamentos da mística, a Beata Conchita, mexicana, que deixou inúmeros escritos maravilhosos sobre a vida, sobre as virtudes, sobre os vícios, sem contar a sua obra enorme que contém orientações aos sacerdotes. É bom ter presente que tudo que ela escreve vem do seu coração e ela tem como que ditadas por Jesus essas mensagens. Dando sequência ao tema da ira que nós falamos ontem, porque é um tema mais extenso, nós repartimos ao meio a mensagem. Tenho explicado suficientemente a ira ordinária entre os que são do mundo. Mas existe também outro tipo de ira, de natureza espiritual. Consiste num íntimo desdém da alma em relação a mim, a Cristo, e num
arremedo de paciência misturada com ira que se inclina não para a minha vontade, muitas vezes difícil de ser aceita, mas para a realização do seu próprio querer. Essa ira disfarça-se com a capa da mais fina hipocrisia. Eu, porém, a conheço. A alma irosa, por vezes, vê claramente sua ira, outras vezes, de tão oculta que está dentro dela, não a enxerga, embora se expresse por uma inquietação interior e um profundo arrependimento. A ira espiritual perfeita consiste numa espécie de profunda tristeza que excita e irrita a alma contra a vontade divina. A soberba mais delicada e oculta está aqui, fazendo a alma pensar que é credora daquilo que eu não lhe dou. Com isso, sente revolta contra mim e desafia até certo ponto minha justiça. Tudo isso, porém, com mil disfarces de uma fingida resignação que o próprio Satanás põe astutamente no espírito do homem. A alma que tem em si a ira espiritual perfeita sente uma íntima aversão contra Deus, que em si é má e deve ser emendada com atos de puríssima resignação e santo abandono. Satanás consegue disfarçá-la com a aparência de uma grande virtude, apresentando-a como fome e sede de grande perfeição. Revela-se assim o espírito mau que infunde a ira espiritual perfeita nas almas boas, turbando-as internamente e manchando-as com a baba asquerosa do seu veneno infernal. Geralmente o demônio usa a ira espiritual perfeita na secura, aridez e dificuldade da oração e manipula, infundindo na alma abandono e desolação. Remédio contra a ira comum e ordinária, vício que aborreço infinitamente porque vai totalmente de encontro à mansidão e à doçura do meu coração, é o domínio de si, com seu séquito de virtudes morais. Paciência e humildade também são armas fundamentais para derrotá-la. Virtudes combativas como firmeza, fortaleza e constância também têm aqui um grande campo de ação. A ira espiritual é curada pelo desprezo de si, por uma profunda, firme e sincera humildade, agradecendo imensamente o menor dom ou a menor graça recebida, considerando-se uma alma absolutamente indigna dos maiores favores. A vida espiritual perfeita encontra seu remédio no completo e total abandono à vontade divina. A alma morre a si mesma, a seus gostos e vontades, sacrificando-se inteiramente a mim, com todos os seus sentidos e potências, querendo apenas o que eu quero ou não quero dar-lhe, com a santa e perfeita indiferença de uma alma pura e imolada por puro amor. As almas que agirem assim serão felizes. Satanás terá muita dificuldade em cativá-las. Será vencido e enxotado com essas armas poderosas, pois jamais poderá atravessar as trincheiras da humildade e da cruz. Veja que bonito ensinamento que nós podemos trazer para a nossa vida. Esse cuidado, esse zelo, para que a ira espiritual não venha aninhar-se no nosso coração e nos levando a irritar-se com Deus. Cuidado nesses tempos de pandemia, em que temos tido grandes perdas de pessoas, de coisas, de patrimônio. Cuidado para não questionar e irar-se contra Deus. Deus é Pai e nos dá a graça para darmos sentido a todas as perdas e dores que sobrevierem às nossas vidas. Vamos à palavra de Deus. O Evangelho desta quarta-feira, Marcos 7, 14, 23, no final do texto, Jesus diz assim: pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios,
adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. É um ensinamento pesado de nosso Senhor Jesus Cristo e de grande sentido para nós, que está conexo com tudo isso que nós temos aprendido da nossa Beata Conchita. Inclusive a ira espiritual, ela brota de dentro. É dentro de nós, obedecendo aos impulsos do tentador, a pessoa vai criando uma ojeriza contra Deus, uma dúvida contra o amor de Deus. E como isso faz mal, como isso atrapalha, como isso ofusca o coração, o interior da gente, nos impedindo do crescimento espiritual. Veja que o texto fala muito claro para nós o que são esses escombros interiores nossos, de onde promanam esses vícios e pecados, essas misérias e tudo mais. É preciso vigiar e orar para não cairmos em tentação. Peça a Deus nesta manhã a intercessão de São José, para que o seu interior seja purificado e que de dentro dele possa sair sempre a boa vontade de Deus e não a sua. Que os nossos corações sejam curados e libertados de todas as misérias, de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Amém. Pai de amor, abençoa o ouvinte que está triste, desanimado, cansado, oprimido por tantas provações nesses tempos obtusos. Concede-nos, Senhor, a graça e a vitória de vencermos todas as misérias e tentações que sobrevierem sobre nós. Que o seu coração seja curado e libertado de todos os males. Assim seja. Amém. Pela intercessão de São José, venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que o seu dia na luz seja um dia de agrado a Deus. Fique na paz e até amanhã.